Olá, está começando mais um InfluCast, a sua dose semanal de conteúdo sobre influência digital. E esse é o 5º episódio da série especial sobre o coronavírus e as suas implicações na rotina de quem cria conteúdo na internet. Nós seguimos juntos nessa quarentena e você nos escuta no Spotify e nas melhores plataformas. Tem bastante coisa legal lá no feed para curtir, dá uma conferida. Eu sou Leonardo Zanata, pai do Arthur, advogado especialista em direito digital e entusiasta de novas tecnologias e de joguinhos eletrônicos. Olá, eu sou Andressa Grifante, jornalista e empresária na agência RS Bloggers e criadora de conteúdo no site passageira.com.br. E a gente vai tornar aqui recorrente o agradecimento aos nossos assinantes pelo apoio. Então, nesse episódio, a gente quer dar aí o nosso muito obrigada ao Glauber e à Camila, que já são nossos apoiadores, ali pelo financiamento coletivo no PicPay. Quem ainda não é assinante, quer participar, considere se tornar um dos nossos apoiadores, aí a contribuição ajuda bastante no nosso desenvolvimento, propagação desse projeto. E Léo, vamos para o tema do episódio de hoje? Vamos lá, vamos sim. Bom, hoje, 3 de abril, estamos em quarentena, e é um fato. Todo mundo deve estar com o seu álcool em gel na mão, e eu, inclusive, vou passar o meu agora. Bom, passado esse momento de alívio cômico, né, é hora da gente falar de coisa séria. Nós estamos lidando com coisas, com sensações e com sentimentos que não são comuns ao nosso cotidiano e que por muitas vezes nós não sabemos sequer nominá-los. Ansiedades, cobranças, mudanças e esse peso nos ombros que eu tô sentindo agora. Aquele aperto no peito ou aquele nublado dos pensamentos sem uma explicação plausível. Em especial para o nosso público de influenciadores e criadores de conteúdo que já estavam e permanecem conectados e que agora estão se exigindo 200% a mais, nós convidamos a Raiza Arruda, que é criadora de conteúdo e psicóloga, para ajudar a gente a clarear a nossa mente e contribuir para um cenário mais promissor. Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Raiza, é um prazer te ter aqui como nossa convidada para um assunto tão necessário. E eu já quero começar te fazendo a primeira pergunta. Num post teu recente no Instagram, tu menciona que não é possível passar por uma experiência como essa incólume, que mesmo que se tente fingir, uma hora a gente não vai ter mais para onde ir, a não ser dentro de nós mesmos. E eu queria aproveitar, né, essa mensagem para que tu comentasse aqui quais são esses sentimentos que podem surgir num momento como esse, de quarentena, de distanciamento social, e como que a gente pode cuidar, o que a gente tem que observar no dia a dia para entender até que ponto o que eu tô sentindo, o medo, a ansiedade, tristeza, enfim, até que ponto esse sentimento tá dentro da normalidade, ou se eles podem daqui a pouco vir a se tornar até uma doença, algo mais sério, né, como depressão. Então, o que a gente tem que cuidar? Certo. É interessante porque, assim, nesse primeiro momento de quarentena, né, o que eu percebi foi um movimento entre o negar total o que tá acontecendo e seguir a vida normal só que dentro de casa. E, por outro lado, uma galera que tá altamente desesperada pela dificuldade de vislumbrar qualquer futuro previsível, né? Isso dá um desespero muito grande, porque a gente tem essa cultura de ter minimamente o controle, né, sobre as coisas que acontecem na nossa vida. A gente planeja, a gente tem metas, objetivos, e essa situação, ela simplesmente aparece como um aviso que diz: gente, vocês não têm controle sobre nada. Ela tirou o chão, né? Isso. É meio como se a gente tivesse que aprender a ser surfista, sabe? Que você não sente o chão ali embaixo dos teus pés e vai ter que conviver com isso. Isso é uma situação, é uma experiência muito nova para uma geração inteira que vive na previsibilidade. E assim, o primeiro sintoma, que é o mais recorrente e o mais comum diante de uma situação dessa, é a ansiedade, porque a ansiedade, ela diz dessa preocupação com aquilo que pode vir, e a gente não sabe o que vai vir. Então, isso amplia muito essa questão do controle, a necessidade de controle, e isso dá uma amplitude muito maior para esses sentimentos que são tão comuns no nosso dia a dia, porque a gente tem uma vida regrada por microgerenciamentos que são relacionadas a um mundo muito externo.
trabalho, escola, faculdade, relacionamentos interpessoais. E agora meio que a gente está obrigado a olhar para o nosso mundo interno. E isso significa também olhar para dentro da nossa casa, não só para a gente, tá? Enquanto indivíduo. Que é outra coisa que aparece muito hoje em dia nessa história da quarentena, é esse sufocamento de presença demais. De alguma maneira a nossa geração principalmente, né? Ela foi tão individualizada dentro desse discurso da competição, de você ter que ser o melhor, de você ter que ser o primeiro. Não existe primeiro lugar para todo mundo, então a galera se individualiza mesmo para chegar lá. E é um chegar lá sozinho. E tem relatos de pessoas que elas às vezes se sentem sufocadas de estar dentro de casa o dia inteiro, 24 horas, com os maridos, sabe? Que elas só viam, tipo, no final do dia, porque voltava do trabalho e encontrava os maridos no final do dia, né? Então, também traz essa construção da individualidade que foi muito forte. A gente meio que não sabe mais viver em comunidade, né? E essa comunidade da família que hoje é tão pequena e ainda assim é tão difícil de conviver com ela. E aí, assim, isso que vocês perguntaram, de observar o que a gente sente para saber se está dentro da normalidade ou não, é muito delicado, porque há uma tendência muito grande da gente só esperar para procurar um psiquiatra, um psicólogo, ir para terapia ou para análise na hora que a gente já está no fundo do poço, né? Então a gente espera aquilo sair do nosso normal, né? E isso é muito comum. Normalmente no consultório as pessoas já chegam bem maltratadas emocionalmente ou já bem desesperançosas mesmo, porque já tentaram de tudo antes de chegar lá, sabe? O que eu costumo recomendar para as pessoas quando elas me perguntam quando tá na hora, quando eu sei que tá errado, é na hora que começa a incomodar. Então, na hora que começa a incomodar a falta de ar, na hora que começa a incomodar a angústia, na hora que os pensamentos recorrentes e invasivos eles começam a ser demais e você não tem mais nenhum subterfúgio para lidar com eles, esse é o momento de você acender a luz amarela de atenção, sabe? E seria o momento ideal para começar alguma coisa, antes que isso piore. Tu dizes começar alguma coisa, procurar ajuda, ou começar alguma coisa que te ajude nesse aspecto? Os dois. Porque a gente tem também a mania de supervalorizar a terapia, sabe? Sim, sim. Terapia é incrível. Eu falo como psicóloga e como pessoa que já fez 7 anos de terapia, né? Então, é incrível. Muda a sua vida, muda a sua perspectiva. Você se desloca daquele lugar que você ocupava, que ele fazia sofrer, e passa a ter uma postura mais ativa na tua própria vida. Só que nem tudo vai se resolver na terapia. Algumas pessoas vão conseguir se resolver de outra forma. A gente tem aí a meditação, a gente tem a atividade física, a gente tem várias opções que podem favorecer essa manutenção da saúde, tá? Que todas elas podem ser combinadas com a terapia também, né? E isso ajuda. Agora, para saber quando o negócio tá ficando muito sério, você começar a perceber se isso tá te paralisando. Boa. Tu citou aí a terapia, né? Tem gente que considera parar para pintar uma terapia. A própria meditação é um tipo de terapia, né? Ao menos a gente se acostumou a tratar esse tipo de prática, assim, que nos deixa um pouco mais relaxados e leva a nossa mente, né, para focar em alguma outra coisa, numa atividade que nos faz bem. Isso, de certa forma, é uma terapia também, né? Uhum. E outro comentário que eu quero fazer, tu citou aí as mulheres, enfim, que ficam muito tempo com seus maridos e, por outro lado, os maridos também com suas esposas, essa rotina com a família e tal. Só para abrir um parênteses, que na China já se sabe que bateram um número recorde de separações, muito em função dessa quarentena forçada, em função do coronavírus. E eu acho que em todos os países vai se sentir, os cartórios vão receber mais do que o normal aí, mais demanda por separação. Porque nem todo casal, né, nem todo casamento consegue superar, né? Porque, claro, tem a saúde mental dos dois e tem o quanto um vai ajudar o outro, acho, a superar, né, isso, juntos. E o quanto um vai, daqui a pouco, anular o outro ou esperar outra coisa do parceiro.
Tem várias coisas aí, né, que se a gente for entrar nesse aspecto, a gente começa a gravar quase um outro programa inteiro, né? Com certeza. Tu sabe, Raiza, e eu passei a utilizar o meu treino como uma forma de terapia. Realmente, eu utilizo aquele momento para desligar a cabeça dos problemas do dia a dia e utilizo isso como válvula de escape para solucionar outras questões, né? Então, o estresse físico me ajuda a desanuviar os pensamentos. Uhum. E é importante, né? Assim, só fazer um adendo, porque a gente às vezes esquece que o nosso funcionamento ele é psicofisiológico. Então, se eu movimento o meu corpo, os hormônios que toda essa questão química do corpo vão ser liberados, eles vão favorecer determinados comportamentos, determinados sentimentos. A combinação de uma atividade que envolve o corpo, uma atividade criativa, com uma atividade com foco em saúde mental, seria o ideal para a vida de qualquer pessoa, né? Bom, sendo entusiasta de tecnologia e ferrenho consumidor de tudo que é relacionado, eu vi um aumento no consumo das mídias como um todo nos últimos dias. As pessoas que dificilmente eu encontrava online agora passam horas com online, com a luzinha verde ao lado do seu nome. Acho que eu nunca recebi tanto pedido de conexão no LinkedIn como nesse último período que nós passamos agora. Eu vejo o digital como uma forma de atenuar essa distância entre as pessoas e alterar, talvez definitivamente, as rotinas. Olha o que está acontecendo com o home office, por exemplo, fazendo o que antes era impensável ser adotado como uma nova rotina. Eu vi uma tirinha que diz: boa sorte fazendo todos voltarem para o escritório físico depois que a pandemia passar. Agora todos já provaram o fruto proibido do trabalho remoto. Como tu vê essa migração ou essa quebra de paradigma que antes era tão sedimentado e agora nos apresenta todo um mundo novo? Como nós podemos utilizar a internet a favor da nossa saúde mental? Eu amei esse tópico, porque eu sou super entusiasta da internet também. Assim, Que maravilha. eu sou apaixonada e eu acho que eu sou uma das pessoas que mais enche o saco das psicólogas para elas estarem online, sabe? E eu tô o tempo todo pentelhando as minhas amigas para isso. Assim, a quarentena, eu percebo que ela meio que abriu as portas para um novo modo de produzir, uma nova forma de você se relacionar com o trabalho. E eu acho isso super, super rico enquanto experiência, tipo, sabe? Então, essa situação fez com que as pessoas começassem a enxergar o potencial da internet em termos de aproximação, né? E ela derruba todas as barreiras geográficas, então ela enriquece muito a nossa experiência com o diferente também, porque a gente vai entrar em contato com coisas que a gente não entraria em contato apenas vivendo a nossa vida no offline. Ela apresenta um universo riquíssimo em termos de diferenciação, tá? Então, pessoas que são muito diferentes de mim, e isso enriquece a minha experiência de vida, né? Isso favorece também o meu autoconhecimento, porque quando eu me deparo com aquilo que é estranho, ou diferente, estranho no sentido de ser diferente, tá? Eu consigo olhar melhor para mim. E eu consigo me reconhecer na diferença. Então isso é muito rico em termos de saúde mental e autoconhecimento. E ao mesmo tempo, assim, ela tem sido uma forma das pessoas não se sentirem tão solitárias, tá? O que me preocupa nisso tudo é porque, por exemplo, até pegando o exemplo do webinário que a gente fez, algumas idosas estavam lá e perguntando como seria para os idosos que a socialização deles é de estar na praça, de se reunir num shopping ou numa padaria. Assim, eu não sei como é aqui no Rio Grande do Sul, porque eu ainda não parei para observar, mas lá em Fortaleza, eles viviam em supermercado. Tinha supermercado no shopping, os velhinhos estavam todos sentados nos banquinhos conversando, sabe? Uhum. E eu não sei aqui como é, mas eu percebo que há um sentimento muito grande, assim, de isolamento muito mais forte do que até pra gente. Porque a nossa geração, ela já tá habituada com o mundo online. A gente já faz videoconferência naturalmente, sabe? Ela diminui a sensação de solidão, mas ao mesmo tempo, se
a gente não tomar cuidado e não trabalhar a nossa presentificação, a gente pode acabar, tipo aquele filme do Wall-E, né? Sim. Todo mundo diante de uma tela, esquecendo que o mundo ao redor ele ainda existe, sabe? Ao mesmo tempo que a internet liberta a gente, conecta a gente com outros mundos, né? Com outras pessoas, que assim como tu colocou, aquele contato com o diferente que vai nos acrescentar, né? Como eu gostei muito dessa tua perspectiva, né? Ligando autoconhecimento e saúde mental a esse nosso contato com o mundo do outro. Mas ela também pode, de certa forma, nos alienar. E eu acho que vai muito do nosso comportamento frente às redes sociais, né, Raiza? Sim, e isso já é algo que, pelo menos na psicologia, na psiquiatria, as pessoas já estão estudando, né? Porque, principalmente com criança e adolescente, há um descolamento muito grande da realidade quando a criança ela fica muito tempo dentro do que é virtual. Ela esquece, ela tem dificuldade de compreender as coisas no mundo offline, sabe? E algumas pessoas, mesmo adultas, se elas não tiverem uma estrutura de individualidade, de relação com a vida forte, não tiver uma estrutura psíquica firmada, ela corre o risco de entrar nesse universo de dissociação da realidade também. E isso é muito sério, né? Então, o ideal é, se possível, manter aquelas recomendações de não passar tantas horas direto na frente de uma tela, diminuir e fazer uma atividade manual, né? De cozinhar, de conversar com as pessoas que moram na sua casa. Se não tiver ninguém morando com você, faz uma atividade de presença, sabe? São formas de você diminuir esse distanciamento da vida, né? Tu sabe, Raiza, que eu já me peguei pensando diversas vezes, mais até do que eu gostaria, na dificuldade que nós, eu e minha esposa, vamos enfrentar em criar o Arthur nesse universo em que o on e o off eles se tangenciam e se cruzam o tempo todo. Como é que a gente vai saber o quanto é bom, o quanto não é, o quanto é certo, o quanto não é, o quanto basta, né, de conteúdo on e off, e como é que a gente dosa isso, sendo que nós viemos de uma geração em que a gente acaba meio que convergindo essas duas áreas, né? O on e o off são basicamente a mesma coisa hoje em dia. Sim, tem alguns estudos, sabe, que falam sobre isso. Que inclusive a Associação Americana de Pediatria, ela até fez uma cartilha falando sobre o tempo que as crianças devem ficar de acordo com a idade. E uma vez eu pesquisando, eu encontrei que existem algumas coisas controversas, tipo, se a criança está diante da tela, mas ela está fazendo algo aqui no concreto, e se ela pega aquela informação que ela está vendo numa televisão ou num vídeo do YouTube e transforma aquilo em brincadeira, isso é saudável. A criança está pegando algo que ela está vendo e está simbolizando, está imaginando, está transformando, tá? Agora, quando a gente fica diante dessa tela e a gente fica numa postura passiva, a ponto de não conseguir criar nada daquilo que a gente está recebendo, aí isso já é complicado. E também nos dias de hoje é difícil, acredito eu, não sou mãe, mas na educação a gente fala uma coisa para as crianças, né, para os jovens, a gente tem isso como uma teoria, mas querendo ou não, as crianças, os jovens, eles crescem vendo os pais e vendo os adultos o tempo todo conectados. Então é muito difícil, né? Porque a gente fala pra criança que não pode, mas ao mesmo tempo o adulto, ele tá, às vezes, muito alienado e muito conectado o tempo todo, seja em função do trabalho, seja na hora do seu entretenimento, enfim. Então, esse é um desafio, né? Uhum. E a passividade que a gente vê na criança, a gente vê no adulto também que fica hiperconectado, sabe? Isso não é só para criança, não. A gente também corre esse risco. E aí acaba ficando o faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Uhum. Eu quero também resgatar o que tu falou dos idosos, né, da terceira idade. A minha avó, ela recebeu, a gente deu de presente para ela um smartphone no final do ano passado e que agora nessa quarentena tá sendo assim o que tá salvando, sabe? A gente ter tido tempo de, enfim, presentear ela com o celular
e ensinar como usar, como mexer, e agora a gente consegue falar com ela pelo WhatsApp, através de videochamada, e é o que tá dando, assim, um ânimo para ela. Todos os dias alguém da família faz uma videochamada e a gente consegue falar com a avó, com o vô, pela tecnologia, né? Enfim, porque se não fosse isso, ia ser bem mais complicado para ela. E eu acredito que para muitos idosos está sendo um desafio muito grande. E eu quero comentar agora, ainda falando de redes sociais, ainda falando de internet, como perfis pessoais e também os corporativos, eles estão mudando, né, a linguagem, que é um reflexo dessa mudança de atitude, mudança nas nossas conversas. Isso a pandemia, ela instaurou na gente, né, naturalmente. As conversas, elas vão girar em torno do que está acontecendo. E eu quero resgatar aqui uma postagem que eu vi na internet, nas redes aí, que eu achei super necessária, que é o seguinte: avisar as marcas que é muito importante nesse momento buscar um equilíbrio, que a gente não pode nem estar alheio totalmente ao que acontece, mas também não dá para ir para o outro extremo e ser oportunista, né? Tem que buscar um equilíbrio, encarar esse momento como uma oportunidade para passar mensagens positivas. É claro que as marcas, as empresas, elas querem divulgar o seu negócio, mas elas precisam também passar nesse momento mensagens de ajuda, de conscientização, informando o que elas estão fazendo nesse momento, né? Eu acho que mais do que nunca é necessário. E voltando para ti, Raiza, uma mensagem agora, queria que tu desse para os criadores de conteúdo, para os influenciadores, porque mesmo antes da pandemia, a gente já falava de burnout e de FOMO, que é o Fear of Missing Out, que burnout é um esgotamento mental, né? Esse esgotamento de ter que produzir o tempo todo, criar conteúdo o tempo todo. E o termo FOMO, que se popularizou de Fear of Missing Out, é esse esgotamento de ter que estar o tempo todo consumindo conteúdo, estar por dentro do que acontece nas redes, essa necessidade de saber tudo o tempo todo e de estar conectado, que já fazia muito mal, né, para a mente. Agora, nesse período, a gente está mais conectado do que nunca, e a gente tem visto eu ao menos vejo dois comportamentos. Alguns canais, alguns criadores de conteúdo, influenciadores, estão preferindo dar um tempo, pausar as publicações mesmo, enquanto outros estão aproveitando para, inclusive, criar projetos diferentes, colocar mensagens que tenham a ver aí com o coronavírus, lançar séries. Que mensagem que tu passa para esses criadores de conteúdo para que eles avaliem bem esse período, né? E como avaliar e decidir se eles estão bem, sim, para falar sobre, inclusive, o que eles estão pensando, os sentimentos que eles estão tendo nesse período, ou abordar a situação atual dentro do conteúdo deles, ou se eles vão avaliar que não, é melhor parar um pouco, não se cobrar tanto. Tá todo mundo falando de coronavírus, ok, mas isso não tá me fazendo bem, eu vou parar, vou pausar meu conteúdo e tudo bem. Queria que tu contribuísse com uma mensagem para esses profissionais. Joia. Eu tenho parado para observar, sabe, esse comportamento de influenciadores na rede diante desse momento, porque é um tema que me interessa muito. O que eu poderia dizer, né, diante desses três modos de operar que tu elencou, que a gente sabe que podem ser vários outros. Primeiro, as pausas, elas são importantes porque elas nos ajudam a reorganizar. Então, se eu não sei o que eu vou fazer, se eu não sei o que eu vou dizer, se eu não sei nem como é que eu estou diante do que está acontecendo, realmente o ideal é que a gente pause, respire, para começar a entender o que está acontecendo ao meu redor, qual o meu lugar diante disso, de que forma eu posso me posicionar. E esse posicionar aqui eu trago no sentido de existir diante de algo, tá? Não tô nem falando. Se situar no espaço e no tempo, Isso, de estar situado mesmo enquanto pessoa, sabe? E isso é muito importante, porque a partir disso é que a pessoa vai começar a ponderar e entender o que é que ela pode fazer. Vai continuar fazendo conteúdo ou vai dar uma pausa no conteúdo porque percebeu que diante de tudo isso ela não está bem. E essa criação de conteúdo nesse momento tem que ter um certo cuidado. Eu não sei se vocês já ouviram falar daquele conceito de sad fishing, que é sobre pessoas que utilizam as redes sociais para falar de situações de tristeza, de medo, de sentimentos de angústia, depressão e tal.
E a partir desse depoimento, elas fazem isso para alcançar mais seguidores, né? E alcançar a empatia e a identificação das pessoas por uma situação triste, por um sentimento negativo ou por um adoecimento, tá? Tanto que foi um período em que as pessoas bateram muito na ideia do não romantizar a ansiedade, não romantizar a depressão, não romantizar o suicídio, porque aí isso traz uma noção errada. As pessoas pensam que é um estilo de vida e não uma questão de saúde mental. E pensam, não, tá, fulano de tal também se sente assim, então tá tudo bem assim mesmo. E fica todo mundo meio que alimentando e retroalimentando, né, esse adoecimento. Então a gente tem que ter muito cuidado. Tipo, se eu tô me sentindo ansiosa diante disso, é importante sim, se eu trabalho com esse compartilhar da vida, falar para as pessoas como eu estou me sentindo. Mas é importante eu ter responsabilidade de dizer para essas pessoas que elas às vezes vão precisar buscar ajuda, sabe? Assim, de dizer que eu estou lidando dessa forma, mas que nem todo mundo vai lidar da mesma maneira como eu lido. O que eu tenho visto das pessoas que não são influenciadoras é elas cobrando dos influenciadores uma postura mais verdadeira, sabe? Eu tenho visto muita gente dizendo assim, ai, porque a blogueirinha tal fica o tempo todo postando que tá fazendo isso, aquilo outro. As pessoas estão meio cansadas dessa postura autossuficiente, dessa postura eu sou capaz de tudo, dessa postura de minha vida é ótima, né? As pessoas, elas estão cansadas disso, elas querem ver a verdade, elas querem ver a realidade, elas querem ver as coisas como são. Então isso vai dar um pontapé para uma mudança, assim, uma mudança intensa na forma como as pessoas estão produzindo conteúdo. E eu acompanho muito blogueiras que são empreendedoras, sabe? Influenciadoras do empreendedorismo feminino. E tem me incomodado também acompanhar pessoas que elevam o nível de produtividade diante dessa situação toda que está acontecendo. E eu acompanhando pessoas no consultório que não estão conseguindo ser produtivas. Então a gente tem que ter nessa responsabilidade. E como tu colocou naquele teu post que a gente citou aqui no início, né, da nossa conversa, que a verdade é que ninguém vai sair ileso dessa situação. E quem tenta mostrar que tá tudo muito bem, que tá até produzindo mais, que tá fazendo mais coisas e que tá tudo maravilhoso, isso não soa autêntico, né, para quem tá do outro lado, especialmente quem tá do outro lado e sofrendo, né, talvez muito mais com tudo. Eu acho que de uma forma geral todo mundo está sofrendo, né? Alguns mais, outros menos, mas diante dessa situação realmente ficar num mar de rosas também não é uma forma de encarar, né? Ser positivo sim, mas entender que tem um sofrimento aí, que a gente tem que aprender com ele, enfim, buscar esse equilíbrio, né? É um resgate de humanidade. Quero aproveitar, Raiza, que tu comentou aí do sad fishing. Eu associo isso a também a imprensa sensacionalista que a gente tem visto muitas vezes, aquele jornalismo que quer pegar como isca, né, da audiência a tragédia. Então, é aquele sensacionalismo mesmo que vai lá e mostra uma foto impactante, esses comentaristas que precisam gritar e precisam relembrar de toda a tragédia o tempo todo, e a gente sabe que isso infelizmente prende a audiência, dá audiência para os veículos, né? Vejo que isso é o que acontece também, se reflete na internet, nesse tipo de influenciador que vai, né, como isca, tem a sua tristeza ali, o seu problema, jogando negatividade para ver quem é que se identifica, e aquilo vai virando um espiral, assim, né, de pessoas que vão retroalimentando um comportamento bem negativo, né? E é interessante isso que tu falou, né, da mídia, porque eu já vi de pessoas que ensinam outras pessoas a serem influenciadoras ou criadoras de conteúdo, chegar e dizer assim, seja vulnerável, apresenta a tua vulnerabilidade, porque é isso que vai conectar e gerar engajamento nas tuas postagens. Só que a gente ser vulnerável
apresentar a minha humanidade não significa eu estar o tempo todo puxando as pessoas para o mesmo buraco da tristeza, da depressão ou de algo assim. E é uma tendência, às vezes, que a gente tem quando a gente tá mal, porque a gente quer que o outro fique igual a gente pra gente não ficar sozinho ali naquele fundo, sabe? Só que isso é muito perigoso, né? Então, há de se ter essa responsabilidade, e aí sim, numa situação como essa, cabe repensar a procura de ajuda profissional especializada, porque se você tá vivendo esse espiral e querendo trazer todo mundo com você para dentro desse espiral, tem alguma coisa errada acontecendo. Eu ouvi um comentário esses dias que eu gostei bastante, e isso traçando um paralelo com o que foi levantado sobre o sensacionalismo, sobre os esbravejadores, né? Pessoas inteligentes nesse período de crise, nesse período de tanto alerta, pessoas inteligentes não respondem a palavras de ordem, não respondem a exclamações. Pessoas inteligentes fazem questionamentos, fazem interrogações. Então eu gostei bastante disso e me marcou, sabe, assim, dessa forma, que nesse momento não é hora de responder a gritaria e desespero. É muito mais sobre fazer perguntas e consultar informações de fontes críveis, por óbvio. Com certeza, achei belíssima essa reflexão. Por favor, então, Raiza, nos diz onde nós podemos te encontrar. Tá bom, então, né? Estou no Instagram, como não poderia estar lá, né? É Raiza Arruda. E Raiza com S, tá? Que de vez em quando eu recebo alguns Raiza com Z, mas é Raiza com S e um S, tá? Ainda estou engateando no YouTube, mas quem quiser também já dá uma olhada, é Raiza Arruda, lá no YouTube também. E eu continuo escrevendo no meu blog, que é raizarruda.com.br. Então, não tem como não me encontrar, porque é Raiz Arruda em todo canto. Chegou num, chega em todos. E a gente vai deixar na descrição também. Pronto, ótimo. E eu comecei a colaborar com um podcast Prolixo, tá? Então eu vou fazer parte agora da equipe do Prolixo. E também lembra o pessoal, Raiza, que eu acho que quem tá escutando aqui tem alguma questão, tá se sentindo, né, muito para baixo, se identificou aí com algumas questões que a gente colocou, que tu falou, se precisarem podem te chamar, né? Tu atende o pessoal que estiver passando, assim, ajuda a galera com os teus atendimentos em psicologia. Ah, sim, eu sou psicóloga clínica, né, e o CRP liberou o atendimento, tá, o teleatendimento, né, o atendimento online. Então hoje eu atendo pela internet. Então quem precisar, e não necessariamente se precisar de atendimento, mas tiver alguma dúvida sobre como tá se sentindo, ou tiver alguma dúvida sobre questões de inteligência emocional, sobre as emoções, enfim, né, comportamento e tudo mais, pode me procurar, porque eu adoro ajudar as pessoas em relação a tirar essas dúvidas. E se eu puder, óbvio, né, ajudarei. Ótimo, então fica aí a nossa sugestão, recomendação. Qualquer dúvida, entre em contato com profissionais especializados. Saúde mental importa e muito, especialmente nesse período. Esse episódio e muitos outros temas que a gente está abordando aqui estão nas principais plataformas e vocês encontram também no @escuteinflucast. Deem uma olhada lá, que no nosso Instagram a gente está agora atualizando com todos os conteúdos. Nos chamem também por ali para sugerir novos temas. Raiza, muito obrigada por participar. E Léo, até o próximo episódio. Muito obrigada pelo convite, fiquei super feliz de estar aqui com vocês, né? Foi um debate riquíssimo e eu espero que as pessoas aproveitem as nossas dicas, né? E levem isso para a vida também. Com certeza, eu agradeço também a vocês. Eu e meu álcool em gel nos despedimos e até a próxima.